Bom, meu nome é Krika Marques, trabalho com artesanato tem 9 para 10 anos e comecei bem no mundo do artesanato mesmo, assim, fazendo coisa bem manual. Então, desses 10 anos para cá, foi uma trajetória bem longa e é uma coisa que eu fiz por uma necessidade. Eu fui mãe pela segunda vez, isso há 13 anos atrás, e meu filho tinha bronquite e eu tinha que ter disponibilidade para levá-lo ao médico, sendo que como CLT eu não ia ter condições. Então eu tinha que ter uma renda, e o artesanato me possibilitou ter essa mobilidade, ter esses horários flexíveis que eu precisava na época. Então eu comecei, na verdade, foi com chocolate. Eu comecei do chocolate, fazendo ovo de Páscoa, e eu fazia uns coelhos de feltro. Então, para fazer o artesanato, boneca de pano, eu comecei, foi um processo. Chocolate, depois veio a Páscoa, os coelhinhos de Páscoa de feltro. E tive um problema, é muito interessante, porque assim, tem um problema com o chocolate perecível, as pessoas não comiam por conta da embalagem, que era bonita, e estragava, e eu tinha problema. Então aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar só com boneca. Então aí a minha trajetória com boneca começou de um problema que eu tive com chocolate, na verdade, né? Então dos coelhinhos de feltro vieram as bonecas. E aí eu fui fazer alguns cursos e tal, comprei algumas revistas, aí nada batia com nada. E aí comprei umas revistas e fui ter aula, e minha história nasceu dessa forma. E o engraçado é que, assim, eu não fui procurar uma necessidade do mercado, isso é muito interessante. Eu fui fazer uma coisa que eu gostava, que é uma coisa que estava em mim, uma coisa que eu cresci, que foi vendo a minha avó fazer boneco de pano, as dorminhocas, enfim. E foi isso. Então, pra onde que eu ia vender, né? Então, eu primeiro procurei as pessoas conhecidas, as pessoas, eu tenho uma loja que você pode ir lá, e eu fui oferecer para essa loja. Aí depois veio a história, eu tinha uma amiga que fazia bolos e alguma coisa assim, ela ia na Gazeta e dava o passo a passo na Gazeta, e em outros também, em outras redes e tal, em outras mídias, como revista e tal. E eu acabei indo também, ela me apresentou e eu fiz alguma coisa nesse sentido. Então, assim, passo a passo, venda de molde. Então, é uma trajetória. E aí, nesse meio tempo também, eu conheci uma outra pessoa que me apresentou uma feira de logística que chama Gift Fair. Então, eu comecei a fazer uma feira focada para lojistas, para pessoa jurídica, né? Então, isso foi 2006, então eu comecei a fornecer para pessoa jurídica nesse meio tempo, mas muito artesanal ainda, eu pintava os santinhos um a um, bem complicado. Eu acho que se eu tivesse todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que eu não teria me aventurado a atender jurídico, e então eu não tinha esse conhecimento, foi por amor e por paixão mesmo, e necessidade, claro. Então essa é a minha história. E depois em 2008 foi a minha e-commerce, tive uma loja virtual, minha primeira loja virtual, eu tenho até hoje, que é no Elo 7. E a minha loja tá lá, vendo super bem, é um portal bacana. E mediante a isso, aí depois senti a necessidade de me capacitar. Então, você vai tendo problemas, aí você vai procurar ajuda. Então, aí eu fui procurar ajuda no Sebrae. Então, fiz EAD, fiz vários cursos, aprendendo a empreender. Então, e aí teve depois, uma amiga falou de um outro curso do Sebrae, que é o Empretec. Fiz o Empretec, isso há 3 anos atrás. Depois do Empretec eu enlouqueci, falei, preciso me capacitar mais. Aí eu achei um programa que chama 10 Mil Mulheres, aí participei da seletiva, passei, fiz o curso 10 Mil Mulheres, foi maravilhoso, ganhei a consultoria e hoje eu faço parte de uma rede de mulheres, super interessante, a gente tá bem, a mulher tá super em evidência, isso é bacana. E as minhas coisas hoje mudaram um pouco, porque com a história dos lojistas e a aumentar a procura pelos meus produtos, eu tive que escalar. Então, no programa você aprende como escalar, não o meu processo em si, mas eu fui procurar saber como eu poderia escalar os meus produtos. Então, hoje até faço uma parte bem manual, mas eu já tenho um maquinário, como encher, como fazer a transferência da imagem para o tecido, então eu já tenho esse maquinário também. Então, a coisa é artesanal, tanto que eu tenho 2 marcas, a Artes da Krika, que só tem coisa bem artesanal, e a São Mimos, então são mimos mesmo. Então, tanto as coisas artesanais como as coisas mais industrializadas, vamos dizer assim, que não tem aquela característica tão artesanal. Mas o artesanato, hoje em dia, dá para você escalar.
O artesanato virou uma indústria, então tanto tem ferramentas que você pode escalar o teu negócio, desde cortar o tecido, cortar um feltro, tem umas maquininhas, umas tesouras que você corta em camadas, então dá pra você fazer a produção, tem como você aumentar a tua produção. Então é artesanal porque você coloca as tuas mãos ali e tudo mais, mas tem como você escalar. Hoje possibilita, essa indústria que virou artesanato, tem como você escalar o teu produto e atender mais pessoas. É isso.